Boa tarde, tudo bem? Como está sendo aí a sua semana? Chegamos agora à lição de número 12. 12 já acabando o ano. Por um lado é bom, por outro ruim, né? Como foi ter seu ano até agora? Mas vamos falar disso um pouco agora na lição. Lição número 12, então, nós vemos sobre um pouquinho do final do capítulo 21 e o capítulo 23. Semana que vem nós vemos o 24 e encerramos o livro. O 23 e 24 são basicamente dois grandes discursos de Josué. No 23 agora, o autor divide a lição basicamente nas partes do discurso, e aí vamos resumir ele em 4 pontos principais, em que Josué fala principalmente que Deus cumpriu suas promessas que ele fez lá atrás, que claramente não foi por graças ao povo de Israel em si, por conta de força militar e tudo mais, que eles deveriam ainda continuar expulsando o resto da terra e não se misturar com eles, porque caso não o fizessem, teriam grandes problemas para a segunda parte da promessa de Deus também, né? Que havia vida e morte, né? Que Moisés fala lá em Deuteronômio capítulo 30. Então aí já começaria o ponto principal. E agora vamos tentar falar um pouco dos 4 aqui, que são os pontos principais. Então, número 1, que Deus cumpre suas promessas, a gente já vê desde cara, né? Ao longo do livro inteiro a gente percebe que Deus começa falando com Josué, vai porque vai dar certo. Vai que eu vou abrir o Rio Jordão. Vai que vocês vão rodear a cidade e eu estou falando para vocês fazerem as coisas. E quando não consultam, a gente também vê o que acontece. Esse é um ponto que a gente começa a ver que Deus promete, 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 e Ele cumpre. E isso para nós parece óbvio, mas nem sempre é. Por isso que eu queria já pensar aqui com você. Será que você crê mesmo que Deus cumpre suas promessas? E aqui tem a ver muito com fé. E fé eu volto de novo na história de Rabi. Agora vamos tentando fazer algumas recapitulações durante a jornada aqui. E Rabi, ela tinha fé não simplesmente porque ela sabia que Deus faria as coisas, mas dado o fato que ela sabia, ela também arrisca a sua própria vida para salvar os espias. E é isso que é fé. Então não basta você saber que Deus vai fazer algo, mas dado o fato de que Deus vai fazer algo e Ele prometeu, a sua vida também já começa a ter mais decisões baseadas nesse fato. Isso muda bastante como é que a nossa vida cristã funciona. Mas eu queria mais focar nos 2 e 3, que são para mim os principais. O 2, que então, o primeiro é que Deus cumpriu suas promessas, e número 2 é que Deus, que não foi graças a Israel em si que teve as conquistas e tudo mais. E aqui Josué deixa muito claro, porque ele mostra assim, gente, passamos por tanta coisa, a gente é um bando de cabeça de bagre escravo que não sabe lutar. Como é que a gente passa por Jericó? Como é que a gente ganha dos outros povos? Como é que a gente perde de Ai? Quer dizer, na verdade, perder para Ai, na verdade, era o mais lógico para acontecer se a gente for pensar numa questão militar que mal eles sabiam lutar e do nada tem que ficar lutando várias vezes. Então a gente começa a perceber isso lá, mas eu queria mais chamar para nós. Voltando agora para 2025, que está acabando. Você consegue me dizer quando Deus atuou na sua vida, que claramente foi graças a Ele que as coisas aconteceram? E esse é um ponto que parece bobo, mas será que você consegue só lembrar desse ano? Não estou nem pedindo para você lembrar do resto, mas desse ano. Você consegue lembrar alguma coisa? Porque esse é o ponto central. Deus cumpre suas promessas, beleza. Como é que você enxerga isso na sua própria vida? Como é que você tem visto o que Deus cumpre de promessas na sua vida? Porque é legal você ver o passado, mas se no passado nada te motiva no presente, virou um grande livro de histórias. E eu queria só compartilhar o meu, acho que vocês já devem saber, né? Não estou aqui no Brasil. Em breve estarei para passar as festas, mas neste momento não estou, então os 2 pontos principais que vocês devem saber que aconteceu comigo foi realmente, número 1, que eu estou aqui em outro país, e número 2, que eu estou namorando. E incrivelmente os 2 aconteceram ao mesmo tempo e ainda assim os 2 estão acontecendo. Esse talvez seja o ponto. E aí isso mostra um pouco na parte profissional, que realmente eu não achava que era preparado para essa vaga, mas Deus falou, vai lá. E se não bastasse isso, ainda eu olho para e penso, todo mundo já sabe que eu sou um caso perdido na questão de relacionamento, né? Mas Deus vai lá e fala assim, deixa comigo. E obrigado a todos pela oração, tá? Sempre importante. E Deus entrega muito mais do que eu havia pedido. O João é uma pessoa espetacular e isso mostra bastante que é quando a gente confia nas promessas de Deus, Deus fala assim, calma aí, mano, deixa que eu faço do meu jeito e deu certo. Então é um pouco disso. Quando as duas coisas aconteceram pra mim ao mesmo tempo, eu fiquei, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu tenho que escolher entre uma e outra? Aí Deus falou, calma, deixa que as coisas fluem do jeito dele. E esse é um ponto pra mim, que muitas vezes nós nos preocupamos com muitas coisas, e Deus fala, deixa que eu faço do meu jeito. Não foi graças a você mesmo, e realmente não foi graças a mim, mas é um pouco disso que eu queria que você refletisse.
Indo para o terceiro ponto. Terceiro ponto, Josué fala o que Deus já havia falado, que era para eles expulsarem os cananeus de lá e não era para conviver com eles. E a pergunta do final da lição, ali, do dia, fala assim, tá, mas como é que isso a gente traduz para nossa realidade de hoje, se nós temos que conviver em sociedade? Vamos sair exterminando a galera também? E não é esse o ponto. E o ponto que eu queria trazer é como nós devemos encarar como cristãos esse ponto. As pessoas, em geral, buscam duas grandes coisas aqui na vida. Número um grande propósito para ela. E número dois, um estilo de vida que realmente seja compatível com os gostos e ao mesmo tempo que traga felicidade, que seja o ponto central. E a pergunta que eu te faço é, você tem essas duas respostas? Porque todos nós buscamos isso. Mas será que você tem essas respostas? Eu espero que a resposta realmente seja Cristo. E a vida do cristão. Que nos dá propósitos e nos dá uma proposta de vida diferenciada. Porque quando nós temos essas duas coisas e elas começam a se mostrar na vida, a gente não precisa executar as outras pessoas. O que nós temos que fazer é a gente propõe nosso estilo de vida para os outros. E eles vão ver através dos nossos resultados como isso é bom. E esse é o cerne do que nós estamos discutindo. Então nós não vamos chegar agora e expulsar as pessoas e tudo mais. Mas elas estão em busca de ver e comparando com o próprio estilo que elas escolheram se é o melhor. Se elas verem que o nosso é de fato o melhor, e de fato é porque nós seguimos o que Deus fala, elas se interessam. Isso acontece de forma natural. Nem sempre a gente vai precisar fazer um grande sermão no seu trabalho, ou onde quer que seja. Muitas vezes você simplesmente vai viver seu estilo de vida, as pessoas vão notar, nossa, realmente ser ético, ter princípios, do jeito que ele trata as pessoas, realmente as pessoas se atraem, aí depois vai ver que tem um casamento feliz, uma família feliz, e tudo mais. É isso que Deus propõe e que a gente também deveria passar para os outros. E dessa forma é que a gente vai mudando os outros. Caso contrário, o que acontece é o exato oposto. Ao nós não vermos como isso sendo melhor para nossas vidas, naturalmente nós vamos começar a ceder para os outros, achando que o deles é melhor. Só que no final das contas isso nos leva ao loop final, que é a da desgraça. Porque aí se torna o que o inimigo propõe para nós e não o que Deus propõe. Isso nos leva ao quarto ponto final. Nosso quarto ponto final é que, caso eles não fizessem tudo isso que Josué recomendando ao povo, acontecia realmente também Deus ser fiel à promessa. De que entre propor a vida e a morte, se você escolher a morte, adivinha só, virá a morte. E eu gostei muito do texto da irmã White que ficou para sexta-feira, que fala exatamente disso. Que existem dois grandes enganos. Número um, que o diabo não existe, que não existe a vida eterna e tudo mais, mas o outro lado é, não, mas Deus é bom demais, não vai deixar todo mundo morrer. Deus vai salvar todo mundo no final das contas. E essa grande armadilha é o que traz o perigo. Porque aí você começa a entrar numa certa zona de conforto e falar, não, tá bom, Deus não vai executar a parte ruim das promessas dele. Mas Deus está falando assim, ó, se você fizer isso, vai dar bom. Se você fizer isso, dá ruim. Então sabe de uma coisa, meu querido. Deus é fiel nas suas promessas lá, ponto número 1. E ele vai cumprir também a parte negativa caso aconteça. Não é uma ameaça e espero que você entenda que não é uma ameaça. Mas saiba que Deus é justo. Então ele vai cumprir porque ele também precisa executar justiça para todos. E esse para mim é o ponto central para a gente entender agora esse último tema. Dado o fato de que Deus também vai cumprir a parte assim, qual se torna o seu nível de urgência? Tanto para você realmente seguir de volta aquilo que eu havia comentado da parte do estilo de vida de Deus, quanto para agora avisar os outros. Porque se você sabe que as pessoas estão indo realmente para o caminho ruim da morte, por que a gente não fala para elas? Não necessariamente outra vez precisa falar, mas será que a gente vive o suficiente para saber que isso aqui realmente leva para a vida? E dessa forma a gente também pode guiar outros para a vida em vez de levá-los para a morte? E com isso a gente conclui mais essa lição. Espero que você tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau.